Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. Especialistas da área de segurança pública sugerem dicas em situações de assalto. A Jornada Integrada de Meio Ambiente do Centro Universitário Franciscano chega à 7ª edição. O evento convida os participantes a refletir sobre o ambiente humano e a qualidade de vida. E também o desfile com as criações dos alunos do curso de Tecnologia em Design de Moda da Unifra em um dos locais mais movimentados de Santa Maria. Não é segredo a ninguém que os índices de violência em Santa Maria aumentaram nos últimos anos. A principal dica em caso de assalto é não reagir. Os especialistas em segurança pública sugerem ainda outras dicas. Essa estudante já foi assaltada 3 vezes em Santa Maria. O último fato ocorreu na porta de casa. Assustada com tanta violência, a jovem sofre com o medo de sair sozinha na rua, principalmente à noite. Da primeira vez eu não dei bola e continuei saindo, da segunda também não, mas agora como foram 3 vezes, eu saio na rua até... eu estava de tarde na rua, eu estava em pânico, eu não consigo mais nem andar na rua sozinha, porque eu fiquei apavorada, meio que um trauma que fica, né? É natural, é normal que após uma situação de violência a pessoa passe por um período, por um momento em que ela vai ficar um pouco mais apreensiva, ela vai ter receios, ela vai ter medo, ela não vai querer sair, ela não vai querer se expor. Isso dentro de um determinado tempo é normal, depois com o tempo a pessoa retoma suas atividades normais. Se isso continuar, a gente começa a pensar num transtorno do estresse pós-traumático, que é uma situação, é um transtorno que é limitante, causa muito sofrimento, que acontece após uma situação de violência. E aí tem que procurar o atendimento psicológico, psiquiátrico, enfim, fazer um tratamento, porque realmente fica muito difícil para a pessoa sair dessa situação sozinha. Não há como prever ou antecipar um assalto, mas é possível tomar alguns cuidados para evitar o problema. Segundo os especialistas em segurança pública, a distração das pessoas com o uso do telefone celular nas ruas pode facilitar a ação dos bandidos. Não mostrar que está transportando, que está falando, procurar ficar muito atento naqueles movimentos externos. Hoje nós temos um outro ingrediente na questão do pedestre, são pessoas que andam de carro ou moto e aí se aproximam das suas vítimas que estão caminhando e as assaltam. Então tem que cuidar não só o pedestre, que também está na rua, mas principalmente esses movimentos de carro. Daqui a pouco uma moto passou 3 ou 4 vezes pela pessoa. Na maioria das vezes, os assaltos são à noite, em ruas mais escuras e em locais menos movimentados. Por isso, os especialistas orientam os pedestres não andarem sozinhos, principalmente em locais com pouca circulação de pessoas e em horários que não têm policiamento local. Quando as pessoas estão andando em grupos, elas vão dificultar a ação do criminoso. Não quer dizer que o criminoso não vai roubá-las, mesmo que ele pode estar armado, uma arma de fogo, enfim. Mas, obviamente, que ele vai escolher aquela vítima mais frágil. Ele vai optar pela mulher, ele vai optar pela idosa, ele vai optar pela pessoa que está sozinha, pelo indivíduo que foi para a balada e está voltando embriagado para casa, ou seja, vai ter uma dificuldade muito grande de esboçar uma reação. Para manter os ladrões fora dos estabelecimentos, alguns comerciantes estão recorrendo a grades, barras de ferro e cadeado. Esta farmácia, por motivos de segurança dos funcionários e a pedido dos próprios clientes, atende de portas fechadas. Além da porta e grade, o horário a gente reduziu, já não ficamos mais até tarde. Horário do almoço também a gente fecha. Aos domingos não estamos trabalhando mais. Esse foi já a decorrência para tentar evitar, né? A gente sabe que é difícil, mas se der para evitar, é melhor. As pessoas que têm estabelecimento, se tem um vigia ou mesmo os próprios funcionários, cuidar da movimentação de pessoas estranhas. O indivíduo que vai roubar, normalmente ele faz um estudo do estabelecimento, do funcionamento, vamos dizer, da rotina do local. Eles vão observar primeiro o horário de chegada, o horário de saída, o horário de maior movimento, o horário em que vai sair o malote para o banco. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Começar a olhar pessoas paradas na frente do estabelecimento, apenas olhando por muito tempo, no outro lado da rua, veículos parados com pessoas observando. Percebeu alguma questão estranha, tem que imediatamente acionar a polícia, porque essa situação pode evitar um roubo.
A Jornada Integrada de Meio Ambiente do Centro Universitário Franciscano chegou à 7ª edição este ano. O tema do encontro convidou os participantes a refletir sobre o ambiente humano. Cuidar do meio ambiente não requer idade, profissão, classe social, sexo, nem mesmo nível de escolaridade ou condição. Situações que levaram este acadêmico de psicologia a refletir sobre o papel da sociedade. E foi trabalhando a ideia Bem Viver, uma questão de opção, que ele conseguiu dar autonomia a portadores de síndrome de Down. Ele também vai poder tomar decisões que vai trazer benefícios. Dentro desse grupo também tem uma parte pedagógica, né? Então a gente trabalha com a questão do ambiente, como ele se insere, né? A gente já fez trabalhos como brinquedos com garrafa PET. É quando ganha o indivíduo e ganha a família dele também. O ambiente humano foi o mesmo objeto de estudo da Cíntia. Ela descobriu que pode ajudar o planeta de outras formas. Uma delas é garantir qualidade de vida aos funcionários do Lar Itagiba, uma instituição em que idosos recebem cuidados especiais em Santa Maria. A gente instruindo os funcionários de como você faz o descarte do lixo de maneira adequada e trabalhando essas questões com eles também facilita na qualidade de vida, né? Porque o funcionário sempre vai estar em constante contato com essas questões. Então, ele estando bem, a gente atua como um facilitador, né, para a qualidade de vida deles e, consequentemente, dos idosos também. Os resultados dos trabalhos como o da Cíntia e do Odilon foram apresentados na 7ª Jornada Integrada Acadêmica de Meio Ambiente do Centro Universitário Franciscano. O evento é promovido pelo curso de Geografia da Unifra e este ano teve como tema a ecologia em Francisco e a qualidade de vida humana, tal qual a Cíntia e o Odilon buscaram analisar em atividades acadêmicas. Esses múltiplos olhares sobre a questão ambiental gera possibilidades, gera produtos que poderão vir certamente para contribuir com a qualidade da vida humana. Acadêmicos de todos os cursos da Unifra e professores puderam também analisar como andam as relações interpessoais na contemporaneidade. Quando as pessoas buscam algo, e bom, se elas estão buscando as redes sociais, é porque talvez elas estão buscando um reconhecimento. Então, para a gente poder ficar pensando um pouquinho mais sobre isso, né? Mais que dar resposta, a gente está fazendo um monte de reflexões aqui. E já ajuda o meio ambiente também. E já ajuda o meio ambiente também, né? Porque a gente está formando pessoas, né? E a questão da subjetivação. Então, como que é esse primeiro olhar e o que está acontecendo no meio ambiente, no familiar, né? Como é que está sendo apresentada a questão do meio ambiente? A encíclica papal, que critica o consumo e o desenvolvimento irresponsável e que também faz um apelo às mudanças para combater a degradação ambiental, receberam espaço entre as discussões. Para este professor, está mais do que na hora de o homem parar de ser antropocêntrico nas ações sobre o planeta. A preocupação moral nossa com o meio ambiente, ela é uma preocupação que se volta não só aos outros humanos, mas se volta à existência de todas as outras criaturas da Terra. Essa seria a questão central em torno da ecologia em Francisco, nós poderíamos dizer assim. A 7ª edição da GIMA aconteceu no Conjunto 3 da Unifra e começou com uma reflexão coletiva na Capela São Francisco de Assis. A seguir, a atividade em sala de aula que virou documentário, produzido por alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Uma atividade proposta a estudantes por um projeto de extensão de uma disciplina do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra virou documentário. O tema, a violência contra a mulher.
Da sala de aula, onde os estudantes definiram o tema, escolheram as personagens, planejaram as gravações e concluíram o trabalho, não foi um caminho fácil. Houve incertezas, tensão e muitas surpresas. Quando eu encontrei as meninas, elas dividiram aquilo comigo, eu fiquei muito emocionada. Foi assim, as gravações foram bem difíceis, assim, porque é um tema muito forte e tem coisas que tu acha que assim, é só de filme, sabe? E aí tu vê aquilo acontecendo na tua frente e fica, meu Deus, essas mulheres são muito fortes para conseguirem passar por isso. A Caroline se refere ao tema do trabalho que ela e o colega desenvolveram na disciplina de Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Com a ajuda do Erison, os dois buscam retratar, por meio do projeto Não é Você, é Ele, como é um relacionamento abusivo entre duas pessoas. A ideia deu tão certo que os dois estudantes resolveram documentar o trabalho. Através de depoimentos, 5 mulheres com idades entre 18 e 25 anos e 2 psicólogas definem as características de uma violência invisível sobre o mundo feminino. Foi assim que nasceu o documentário Meu Relacionamento Abusivo. Elas contam para nós como que esse relacionamento começou, em que momento desse relacionamento que elas perceberam que aquilo era abusivo e que estava fazendo mal, e o que foi necessário para elas conseguirem sair dessa relação. A escolha das personagens foi feita através de uma rede social, onde mulheres debatem situações do cotidiano feminista. Natália e Júlia participaram das gravações. Em comum, além disso, elas contam histórias de agressões, ciúmes e de uma impotência para dar fim a um sofrimento. Existe o medo de retaliação, existe o medo das críticas, o medo de as pessoas apontarem o dedo e dizer tu estava errada ou tu tá mentindo, o que muitas vezes acontece. O clássico tu é louca, isso nunca aconteceu. Então acho que o maior medo, a parte mais difícil, foi realmente tomar a iniciativa de abrir isso para o mundo, de falar em voz alta, em frente a uma câmera, tudo que aconteceu. Uma parte que realmente me emocionou um pouco mais quando eu contei foi como a minha relação com as pessoas próximas foi prejudicada. Como eu acabei me afastando dos meus amigos e da minha família, da minha mãe e do meu irmão, que hoje tem 15 anos, mas naquela época era uma criança. Então, como até um determinado momento da idade dele, eu não consegui nutrir um afeto por ele. Então é muito mais visível o roxo no braço, quando cai da escada, digamos, né? E a psicológica é aquela coisa de falando, bom, você é feia, você não vai ser com essa roupa, você não é nada, não vai ser nada sem mim. O documentário de quase 40 minutos quer mostrar que histórias como as da Natália e da Júlia são mais comuns do que podemos imaginar. Em casa tu não consegue achar talvez aquela resposta que tu queria ouvir ou uma pessoa que esteja aberta para poder te entender no que é aquilo. Então acho que o principal objetivo que a gente tem é mostrar para todo mundo que existe um local que a pessoa pode compartilhar esse problema e tentar solucionar e sair desse relacionamento. Quando eu pude mobilizar os alunos, os jovens que às vezes vivem tão longe dessas realidades mais difíceis de causas sociais, começarem a se incluir em temas importantes para a sociedade, em olhar para o outro, em se colocar ao lado do outro e produzir comunicação para o benefício dessas causas, é a razão de existir, assim, eu acho, de um profissional de comunicação. Um levantamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres aponta que nos 10 primeiros meses do ano passado, mais de 63 mil casos de violência contra a mulher foram registrados pelo Ligue 180, um serviço de orientação sobre direitos para a população feminina. A seguir, o desfile com criações de alunos do curso de Tecnologia em Design de Moda do Centro Universitário Franciscano. Antes, você confere a previsão do tempo para os próximos dias. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
Como em qualquer democracia, alunos, professores e diretores, coordenadores têm posições iguais ou contrárias quanto ao destino político das autoridades. Este contexto exige um novo desafio aos professores. Como abordar a política em sala de aula? Não basta apenas educar, formar o indivíduo. Segundo os professores, a missão em sala de aula tem trazido cada vez mais novos desafios. Motivar o estudante a participar ativamente das discussões que envolvem o cidadão brasileiro. O que torna ainda mais complicada a missão é como chamar os alunos para o debate político sem parecer estar influenciando o jovem. O mais fácil hoje é defendermos a democracia e a instituição democrática. Aí, a partir daí, eu digo, tentem se posicionar de uma forma coerente, de uma forma responsável, sem criar uma violência contra um lado ou contra o outro lado. E sempre lembrando, né, a tua posição política hoje pode ser bem clara para ti, mas daqui a 10, 15 ou 20 anos, com o passar da história, ela pode se tornar uma posição obsoleta, ou então você acertou no jogo político. A busca pela imparcialidade do educador não é uma tarefa simples. Além de dar conta dos conteúdos programáticos, o professor é impactado pelas decisões políticas direta ou indiretamente no dia a dia. Ainda, ele pode ter uma linha partidária, uma posição política. Por isso, apresentar os caminhos que formem a opinião dos estudantes se torna um desafio. Ainda mais com os últimos debates ocorridos em 2016, como a votação na Câmara dos Deputados favorável ao processo de impeachment da presidente Dilma. Pensar que o aluno é um sujeito pensante, né, e que precisa do maior número de informações possíveis e o mais clara, e o desafio dele pensar por si mesmo e pensar de uma forma crítica. Né? Eu procuro não provocar no aluno a defesa da esquerda ou da direita, até porque essa questão ela é muito simplória, né? E, então, o meu papel é tentar criar uma circunstância para que o aluno possa se posicionar devidamente conforme as teorias políticas que existem, né? Desafio que se estende aos alunos. Diante de uma rotina de estudos, vencimento de provas e conteúdos, muitos desejariam espaço para transformar a escola e a universidade em um local para discussão política mais ampla. Citar de maneira mais aprofundada qual a atual situação política que temos no Brasil. Eu acho que eles têm que abordar assim, contextualizando com a matéria, aprofundando o tema, porque é questão do vestibular, é questão do dia a dia, um conhecimento geral que a gente tem que ter, mas sem partir para opinião partidária, para opinião própria, porque assim os professores mais do que confundem os alunos que acabam sem criar uma opinião própria e ficam só confundindo as ideias. Seria desejável que o professor, né, se informasse, que conhecesse, que procurasse conhecer, né, de fato, em questões básicas de economia, de política, de direito. Política é um jogo complicado e não dá para simplesmente ser ou de esquerda ou de direita. Tem que procurar teóricos, posicionamentos que sejam substanciais e não simplesmente confiar em qualquer palavra, em qualquer discurso. A criatividade dos alunos do terceiro semestre do curso de Tecnologia em Design de Moda do Centro Universitário Franciscano foi colocada à mostra em um dos locais mais movimentados de Santa Maria. A atividade avaliou a passagem deles por 2 disciplinas do curso, neste primeiro semestre do ano. Da aprovação no vestibular até a conclusão das primeiras disciplinas, 1 ano e meio passou na vida destas universitárias. E foi em um dos locais mais movimentados de Santa Maria que elas experimentaram a primeira reação do público sobre algo que criaram. Impossível não sentir aquele frio na barriga. Nossa, dá muito. O que te chamou mais atenção? Os cortes no tecido, não sei explicar, seriam tipo a laser, mas ali provavelmente foram feitos a tesoura, foi o que eu mais achei bonito. Isso tudo foi um trabalho que as meninas desenvolveram ao longo do semestre para depois apresentar para vocês aqui. Elas estão aprovadas ou não? Com certeza. Lindo,
lindo, não tem palavras. No desfile, 17 vestidos de gala que não tinham a preocupação de estampar o colorido tradicional das passarelas. O que estava em avaliação era a criatividade da turma do 3º semestre do curso de Design de Moda do Centro Universitário Franciscano. Elas não só deram conta do trabalho, como fizeram com muito entusiasmo e competência. Para que tudo desse certo e agradasse a tanta gente, estas futuras designers de moda precisaram enfrentar noites mal dormidas e dias de estudo e muito trabalho em sala de aula. Tudo começou com o desafio proposto pela professora. A ideia era realizar um desfile conceitual. Então ele vai mostrar um pouco diferente do normal, mas ele tem a pegada do que realmente vai sair para a rua. Então essa foi a proposta, elas aprenderem com esse trabalho a colocar em um trabalho toda a parte que a transparência está vindo para a moda, então eu vou usar a transparência de uma maneira diferente, mas que depois vai surgir outras peças. Então é uma peça conceitual, onde dela vai partir toda uma coleção que vai ser gerada e vai ser comercializada. O tema que orientou a criatividade dos alunos foi o origami. Eles tiveram de pesquisar sobre o significado e a forma deste ornamento japonês, que tem como característica múltiplos lados e várias dobras. Depois disso, foi preciso dar mais um passo, transformar a teoria do fazer moda em produto final. A ideia foi realmente passar para as alunas todo o processo que uma designer precisa para fazer a criação de uma peça. Então elas começaram fazendo a elaboração do desenho, passaram pela modelagem e depois confeccionaram a peça com as próprias mãos. Isso que é o mais interessante. O resultado do desenho no papel, da modelagem, dos cortes, das costuras foi ganhando forma. O conhecimento adquirido nas disciplinas de modelagem avançada e de produção de eventos foi dando vida ao objeto. O preto e o branco foi escolhido pela turma, a fim de padronizar as cores dos vestidos. Pegar a técnica do origami que vem do papel e transformar ela e colocar para tecido e desenhar, escolher um conceito, essa foi a parte mais difícil para mim. Mesmo assim, a Natália conseguiu criar 2 peças que ganharam os nomes de Caminho das Flores e Encontro das Sombras. A Caroline fez uma peça e, com o vestido A Liberdade da Gaivota, quer fazer o público pensar a moda. Porque o que vai para a rua são elementos daquele conceito que está exposto na passarela. E é isso, essa inovação que a professora propôs para a gente abraçou a causa e vamos lá. Foram com tanto entusiasmo e criatividade que acabaram na passarela, para muita gente ver as lições de um semestre inteiro transformadas em arte da moda. Alguém vai dizer que são apenas peças. Para elas, porém, tudo foi muito mais que um vestido. É muito mais que um vestido. Eu tô completamente emocionada. No momento que uma criação minha, da Marina Tuzi, entrou na passarela, eu chorei. Porque eu tava vendo todo o empenho de 4 meses de dedicação na passarela. Passando emoção, passando desejo para as pessoas. É pra gente mostrar que Santa Maria tem moda, que o curso de Moda Unifra é um curso forte e pra gente mostrar o nosso trabalho, então o mercado de trabalho nos aguarde, porque a gente é um profissional muito bom que vai sair dessa área. Eu colocava nessas meninas e meninos força e vontade para que eles lutassem e corressem atrás do que quisessem, que não é só no papel, mas sim a prática, ela é gostosa no final. Então eu acho que hoje eles sentiram isso, eles sentiram essa vibração que é fazer um bom trabalho. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e até mais.